be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake us. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Bem-vindos, você que nos assiste aí em casa ou em qualquer lugar do mundo. E muito bem-vindo você que está aqui na sala de casa, aqui na nossa comunidade, na nossa casa, Gravidade Zero. Eu quero te cumprimentar se você nos visita hoje, pela primeira ou segunda vez, eu quero te conhecer aí no seu lugar, faça apenas um sinal com a sua mão. Tem uma galera aqui que eu conheço, sejam super bem-vindos, a Vivi, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Ali atrás também, sejam muito bem-vindos, um casal, uma pessoa lá atrás, que eu não estou conseguindo ver, mais uma pessoa ali, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos, essa é a casa do seu Pai. Amém? Enfim, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre algo que Deus colocou em meu espírito e meu coração essa semana. E é importante a gente sempre reiterar que toda a história no Velho Testamento é uma sombra profética com apontamento futuro. Ou seja, tudo que foi dito no Velho Testamento apontava para um futuro. Toda a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é cristocêntrica. Agora, nós que já estamos no novo pacto, ou seja, no pós-cruz, nós já não vivemos mais debaixo de alegorias ou sombras proféticas. Agora nós estamos vivendo a substância do cumprimento destas sombras de outrora, que é Cristo. Cristo manifesto. Por isso é tão importante a gente considerar as histórias bíblicas do Velho Testamento, porque elas falam conosco hoje. Elas falam conosco agora, elas estão apontando para o tempo de hoje. Está falando comigo, está falando com você. Elas estão revelando um futuro que outrora era futuro, mas hoje correu para o presente. O que era futuro para eles ontem é o nosso chão hoje. Faz sentido? Era apontamento profético de um tempo que viria e chegou. Fala para o teu irmão, chegou esse tempo. Por isso que eu brinco dizendo muitas vezes que os homens do Velho Testamento não viveram um tempo ou coisas que não eram para eles, eram para nós. É dentro deste contexto que eu digo e não outro. Portanto, cada história bíblica do Velho Testamento é absolutamente e perfeitamente atualizada para a nossa vida hoje e agora. Amém? Diante de algumas controvérsias que estão acontecendo hoje de maneira tão veementes, né? Onde dizem para lá e para cá que a Bíblia não é atualizada, não vamos entrar nesse mérito. Então considere isso, tudo que foi dito no Velho Testamento é para nós agora, ok? Essa semana então Deus me trouxe uma história que me chamou a atenção do Velho Testamento. E Ele começou a construir uma instrução para mim e portanto, penso eu, uma instrução para você. É uma instrução para você que nos assiste, é uma instrução para a Igreja Nacional ou para a Igreja Universal e também para a Universal do Reino de Deus. E eu dei o nome dessa mensagem de hoje de úteros proféticos. Pessoal da Mix House, se puder colocar,
Está aí, úteros proféticos. Nós vamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. Nós vamos falar hoje de uma circunstância e de um contexto. E um dos nossos protagonistas hoje é um homem muito especial, que deu à luz a um governo poderoso, a um governo de prosperidade e justiça tão grande que aquilo afetou toda uma geração e toda a nação de Israel. A Bíblia lá no livro de Êxodo fala de um homem que eu creio que você conheça, um homem brilhante chamado José. E esse homem se tornou um gigante, um grande estadista de Deus. Agora é importante a gente entender também que José foi esmagado e processado pelas circunstâncias da vida. E de filho mimado, ele passou a ser o segundo homem mais poderoso da terra, estando apenas debaixo de Faraó. E a sua ascensão foi tão poderosa, tão grande, que o próprio Faraó trocou o seu nome para Zaphenat Paneah, ou Zaphenat Paneah, que significa Deus fala e ele vive. Uau! Imagine Faraó, que simboliza um governo, que simboliza o sistema do mundo. O Egito simboliza o sistema do mundo. Faraó reconhecendo nos hebreus, no povo, entre aspas, outrora inimigo, escravo na verdade, agora um homem que era o seu conselheiro. Um homem que só estava debaixo dele. E disse, olha, o nome deste homem não é mais José, é Zaphenat Paneah, porque Deus fala e ele vive. Uau! A referência está em Gênesis 41, 45. Existe um outro sinônimo que diz também que José era um revelador de coisas ocultas. E essa é uma história sensacional, talvez uma das mais belas da Bíblia, se é que a gente pode dizer que existe uma ou outra que são mais ou menos belas. Todas elas são sensacionais, mas eu me identifico com essa. Mas enfim, vamos entender o que Deus quer falar conosco. Eu peço que você abra a sua Bíblia no seu aplicativo, ou a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 6. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo em Êxodo 1. Nós vamos ler 6 e 7. Mix House, se você puder botar para mim, eu estou lendo na versão NVI. Está escrito assim: ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Só até aqui por enquanto. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tua palavra que é água de beber, é água de lavar. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que também é pão de comer, é pão que sacia a nossa fome, é o pão das faces, é o pão das proposição. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos ser saciados em nossa fome, nós possamos ser lavados pela purificação da água da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nesta noite a entender o que o Senhor está fazendo na terra hoje. Quais são as Tuas verdades presentes? O que é que o Senhor está edificando e construindo na terra hoje, por meio da Tua igreja, através da Tua igreja? Senhor, posiciona-nos, ajuda-nos a nos mover e nos movimentar segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, segundo os Teus preceitos e estatutos. Senhor, encha-nos de temor, a fim de que nós, ouvindo a Tua voz, possamos discernir qual é a Tua boa, agradável e sobretudo perfeita vontade. Espírito Santo, que cada homem e mulher aqui, nesta sala, ou em qualquer lugar que nos ouve agora, possa ser provocado, instigado em seu espírito, Senhor, para dizer sim a tudo aquilo que o Senhor está propondo aos Teus filhos hoje. Senhor, Tu és um Deus cavaleiro, mas nós queremos dizer sim. Nós estamos dizendo aqui sim nesta noite. Fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Senhor, ajuda-nos a elevar a nossa estatura, a estatura de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos neste processo de quenose, de esvaziamento, de tomar a cruz, a fim de que nós sejamos conformados
não apenas a tua imagem, mas sobretudo a tua semelhança. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, fala conosco. Nós queremos aqui profetizar que esta é uma boa terra, e que cada coração aqui é uma boa terra, e que a semente caindo nesta boa terra, ela produzirá a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu creio que a grande maioria de vocês conhece a vida de José. Se não conhece, deveria conhecer. Mas José, esse grande homem de Deus, dá à luz a uma geração poderosa, uma geração de homens férteis, como nós lemos. Debaixo do governo de José, Deus deu à luz homens poderosos que proliferaram, se fortaleceram, se tornaram fecundos, frutíferos e se multiplicaram, a ponto de encher toda a nação. José deu à luz a uma era incrível, a uma era dourada, onde os hebreus, que outrora eram escravos, agora eram um povo pujante, era um povo respeitado, era um povo forte, um povo frutífero e um povo preocupantemente numeroso. Mas o verso 6 diz que José faleceu. Então passou-se um tempo, e toda aquela geração passou também. Os irmãos faleceram, toda a geração faleceu. E José, então, que havia construído uma era dourada, manifestado um tempo glorioso, de realizações poderosas, agora tinha apenas um legado. E o povo hebreu andava sobre aquele legado. José havia pavimentado um lugar de segurança, era o legado de José. E os hebreus continuavam frutíferos. E os hebreus continuavam férteis. E os hebreus continuavam se proliferando e se tornando um povo numeroso e enchendo a terra. Até que no verso 8, nós percebemos uma mudança, uma transição. Olha aí para a tua Bíblia, o verso 8 do capítulo 1 está escrito assim, eu vou ler na NVI também, e depois eu vou ler na NVT. Está escrito assim: então, subiu ao trono do Egito um novo rei. Repita comigo, um novo rei, que nada sabia sobre José. Olha só, então agora, passada aquela geração, que toda ela morreu, agora então é uma transição, e um novo rei surge. Eu vou ler agora na NVT, está escrito assim: por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Olha só que interessante, eu não consigo imaginar como alguém não conhecia José naquela época. Eu vejo que esse novo rei, ou esse novo faraó, além de tudo era um alienado político, porque era praticamente impossível não conhecer José e todo o seu legado. Mas o que nós devemos atentar aqui? Que naquele tempo, naquele momento, estava acontecendo um câmbio, uma geração, aliás, uma transição geracional. Era muito improvável que Faraó não conhecesse o famoso José. Mas mais importante do que tudo isso era entender esse câmbio, esse shift de uma geração. Não se tratava de uma transição meramente política, uma transição social, se tratava de uma transição espiritual. Quem está comigo? Mais do que uma transição política, governamental, se tratava de uma transição espiritual, um mindset, uma mudança radical de mentalidade e de cultura de todo um povo. Veja, aquela era uma geração acostumada não mais com a escravidão. Agora eles estavam frutificando, eles eram férteis, eles eram um povo pujante, eles estavam acostumados agora a viver não mais debaixo do tacão da opressão, mas eles agora andavam sob o legado de José. Agora abra sua Bíblia nos versos 9 e 10, vamos ver o que está escrito aqui, e eu vou ler na NVT. Está escrito assim: o rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós.
precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Olha só, aquele povo que andava debaixo do legado de José, que já não era mais escravo, que era frutífero, que era forte, que era pujante, que era respeitado pelos egípcios e pelo faraó, agora estava debaixo de uma trama diabólica do novo rei, ou do novo faraó. E faraó então diz assim: olha, presta atenção, eles estão se tornando mais numerosos do que nós. Esses homens estão muito fortes. Dois governos, duas mentalidades antagônicas, dicotômicas. O Egito representava o quê? O sistema do mundo, ou o governo do anticristo, ou, para quem não conhece, o Didi, o diabo, o Saci Pererê, o Satanás. E o outro governo, quem era? Era o governo representado por ele, José. Ali, Israel, que representava eu e você, a igreja do Senhor. Você está comigo aqui? Mas agora era um novo governo que despontava, que desconhecia e ignorava todo o legado de José, e que da noite para o dia estava apagando o legado de José, ignorando o legado de José, para dar a luz a um novo governo, a uma nova mentalidade, a uma nova ordem. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas enfim. Do dia para a noite, os hebreus, que eram tão fortes, agora tinham um alvo nas costas. Uma guerra de mentalidades, uma guerra sutil que estava acontecendo por detrás deles. E lembrem-se sempre, o Egito simboliza o quê? O mundo. O Egito representa o quê? O mundo, o sistema desse mundo. E qual é a primeira observação que esse faraó, que representa esse sistema anti-Deus, esse sistema do mundo, o que ele diz? Qual era a observação dele? Precisamos tramar um plano. Precisamos fazer um plano. Para quê? Para que não se multipliquem. Eles estão muito fortes. Eles estão muito numerosos. Isso por acaso te lembra alguma coisa? A pastora Vanessa, que fez a oferta agora, falou, né, sobre os umbrais e o sangue nos umbrais. Será que essa imagem remete àquilo que ela falou? Será que em algum tempo da história, alguém se levantou, também com esta mesma voz, dizendo, eles estão se multiplicando muito rápido? Isso por acaso não te lembra o anjo da morte procurando matar os primogênitos, como a pastora Vanessa falou? Na época de Moisés foi assim. E nós estamos falando da época de Moisés. Mas e na época de Jesus? Qual foi o decreto de Herodes? Matem os primogênitos. Isso por acaso te lembra alguma coisa? Meu irmão, assim como era ontem, é hoje. E tudo que eles viveram era um apontamento profético para o dia de hoje. A história só se repete. O que é que os nossos políticos e governantes estão fazendo hoje no Brasil e mundo afora? Eles estão fazendo de tudo para calar a voz profética na terra, para que o povo de Deus não se multiplique na terra. O príncipe desse século, que ainda não é uma pessoa, mas se manifestará como uma pessoa, e talvez ele já esteja entre nós, que representa esse sistema global com uma voz uníssona, uma única voz, já liberou o anjo da morte. Sabe para quê? Para que eu e você não multipliquemos. Faraó disse, olha, eles não podem mais multiplicar. Eu não posso permitir que o Leonardo case com a Tatiana, porque eles vão se multiplicar. O que é que eles têm dentro dele que irá se multiplicar? Esse é o ponto. Eles não podem mais se multiplicar. Vamos fazer um plano, vamos fazer uma tramóia. E olha,
Imagine o que nós lemos: se eles se juntarem aos nossos inimigos, eles não podem sair do país. Vamos prendê-los. Seria exagero meu encontrar alguma familiaridade com os dias de hoje? Te prenderam dentro de casa? Onde você acha que nasceu essa pandemia? Foi obra do acaso. Sei lá. Por que é que nós ficamos trancados 8 meses em casa? Será que realmente é obra do acaso? Será que, sei lá, faz parte da vida? É casualidade, é normal. É normal o mundo inteiro parar e nós ficarmos trancados 8 meses dentro de casa. Já sei, é o novo normal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Trata-se da mesma guerra desde sempre. É a mesma guerra desde sempre. A cada dia que passa, uma nova ordem de um novo governo mundial vai querer fechar a sociedade dentro de casa, para que haja um argumento para te trancar e te fechar a igreja do Senhor também dentro de casa. Deixa eu fazer uma pausa aqui para falar um pouco dessa voz uníssona. O que está acontecendo hoje? Quando nós falamos de um mundo globalizado, de uma plataforma digital globalizada, das informações globalizadas. O que está acontecendo hoje é o mesmo que aconteceu em Babel, é uma Babel contemporânea. A América do Sul está completamente interligada. Todos os governos, praticamente todos, são esquerdistas, têm os seus caudilhos, todos com viés de esquerda. Chile, que outrora era uma nação pujante, hoje está debaixo de um tacão de opressão. A Argentina, que era a Europa da América do Sul nos anos 50, 40, está destruída, devastada. A Venezuela, que era um país dos mais ricos do mundo, hoje passa fome. O povo venezuelano vivem como cães. E você vê o maior país da face da terra, os Estados Unidos da América, que acabou de ter um presidente progressista, de viés de esquerda. Como? Eles que combateram de maneira veemente a Guerra Fria, foram eles que lutaram veementemente para que o mundo não acabasse. Eles eram a polícia do mundo. Como agora eles podem se fechar ou fechar os olhos para este levante de um marxismo cultural pujante que toma conta do mundo inteiro? Faz sentido isso que eu estou te falando? Faz sentido isso que eu estou te falando? Sabe o que está acontecendo hoje? O mesmo que aconteceu com Babel. Eles tinham um propósito: serem maiores do que Deus, serem independentes de Deus. Eles queriam tocar o céu. E o que está acontecendo hoje? Uma mesma voz, uma única voz, sendo falada ao redor do mundo, uma única voz. Para quê? Para serem maiores do que Deus. Só que em Babel, quando Deus viu que o homem encontrou unicidade para cumprir os seus propósitos, o que a Bíblia diz? Deus desceu. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, que essa unidade, essa unicidade do príncipe deste século está trazendo não mais um Deus que vai descer. Sabe por quê? Porque Deus não precisa descer. Sabe por que Deus não precisa descer? Porque Deus mora dentro de mim e de você. Deus não vai descer, Deus vai se levantar e se opor através da minha e da sua vida. Não sei se vocês estão entendendo. Vamos ler os versos 11 e 12. Está escrito assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas.
Olha só, é sempre assim. Essa é a tônica desde sempre. Quanto mais Faraó os oprimia, quanto mais o sistema do mundo os oprimia, mais eles cresciam, mais fortes se tornavam, mais eles se espalhavam. Em analogia com os dias de hoje, o que aconteceu? Quanto mais o diabo e o príncipe deste século tenta nos oprimir, tenta nos empurrar para debaixo de ideologias, enquanto ele tenta fechar as igrejas, o máximo que ele conseguiu foi fechar alguns prédios por pouco tempo. Sabe por quê? Porque Deus levantou igrejas dentro dos lares, Deus levantou a igreja nas plataformas digitais, e nós crescemos, e nós nos espalhamos. Pelo contrário, a igreja não fechou, a igreja despertou. A igreja despertou, a igreja se ressignificou, a igreja está se descobrindo novamente. E Deus, presta atenção no que eu vou falar, vai mudar tudo o que nós pensamos sobre o que é ser igreja nos próximos 5 anos. E eu disse isso aqui há 2 semanas atrás. Em 10 anos, nós não poderemos colocar o nome de Jesus nas placas das nossas igrejas. Louvado seja Deus. Em 5 anos, os prédios vão ser ressignificados, os templos já não terão mais sentido. Sabe o que eu tenho no meu coração? Que nós já não nos reuniremos só em prédios. Nós nos reuniremos em campos, campos com U, campos móveis. Um dia nós vamos estar ali, outro dia nós vamos estar lá, e outro dia nós vamos estar acolá, e nós vamos nos mover profeticamente sobre a terra, como era outrora, uma igreja subterrânea, uma igreja underground. Porque um prédio não pode prender a igreja. E quanto mais nos perseguirem, e seremos perseguidos, mais nós cresceremos, mais ficaremos fortes, mais numerosos seremos. Meu irmão, eu tenho que te dizer, vai ficar estreito. Vai ficar estreito. Mas os fortes se tornarão ainda mais fortes. Os fortes se tornarão ainda mais fortes. E os sujos se sujarão ainda mais. Mas os limpos se limparão ainda mais. Aleluia. Oh, aleluia. Você é um forte que ficará ainda mais forte. O que Faraó sempre fez desde sempre? Faraó trabalha com intimidação. Fala assim pro teu irmão, intimidação. O máximo que ele pode fazer é te intimidar, meu irmão. Ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Ele quer só te intimidar. Por isso é uma guerra de mentalidades. Por isso o que ele tenta fazer é um shift mental. É uma mudança de mentalidades. Vamos lá, voltemos à nossa trama, ao plano do príncipe desse século. Lembra que nós lemos no verso 11? Os egípcios nomearam capatazes para dirigir trabalhos forçados, para aumentar a opressão. Então diz o texto que nós lemos no verso 12, que os israelitas, aliás no verso 11 ainda, construíram 2 cidades, vocês lembram? Lembram? 2 centros de armazenamento. De quê? Sabe o quê? De tributos. Põe para mim aí o pop-up 1. As 2 cidades se chamavam Pitom e Ramsés. Cidades celeiros. O que é isso, cidades celeiros? Os tributos eram em espécie. Então eles precisavam de lugares a fim de trazerem esses tributos. E então eles estabelecem estes 2 lugares. Cidades de tributação, ou seja, lugares, cidades, aonde eu levaria os meus impostos, aonde eu pagaria os meus tributos. Ok? Até aí ok? O primeiro lugar, ou a primeira cidade que foi construída pelos hebreus, que era um lugar para armazenar ou para trazer os tributos, se chamava Pitom, que significa
cidade de justiça. Repita comigo, cidade de justiça. E a outra cidade, ou outro lugar de armazenamento desta tributação dos nossos impostos, se chamava Ramsés, que significa filho do sol, ou Deus Sol, ok? Então, eles construíram essas duas cidades para que os tributos que eram trazidos em espécie, agora fossem levados para estas cidades. Olha só que interessante. Eu não sei se você consegue perceber alguma similaridade, ou se vocês acham que eu estou forçando um pouco a barra nas analogias, mas lá no final você me diz. Qual era a mensagem explícita de Faraó? Ei, eu sou o novo rei. Eu sou o novo Faraó. Eu não terei concessão com vocês. Ei, hebreus, um novo tempo chegou. É uma nova ordem. E é uma nova mentalidade. É uma nova cultura. Onde quem manda sou eu. Então, não me interessa quem foi José. Quem é o Deus de vocês? Vocês são escravos e pagarão tributos a mim. Era isso que ele estava dizendo. Mas qual era a mensagem ainda mais explícita? Nada subliminar. Vocês serão escravos como outrora. Acabou o tempo de vocês de ficarem aí de boa. Vocês vão pagar os tributos. Agora, não mais ao seu Deus, mas ao nosso Deus, ao Deus Sol. E agora, eu é quem faço a justiça de vocês. Então, levar os tributos, os impostos, para a cidade da justiça, ou para a cidade do Deus Sol, era uma mensagem explícita de Faraó. Eu sou a justiça na terra, e vocês vão pagar tributos, e se dobrar ao meu Deus, ao Deus Sol. Uau! Mas os hebreus haviam vivido durante toda uma geração, mudado a mentalidade dos egípcios, conquistado o coração do Faraó. Mas agora, uma nova ordem, um novo tempo, uma transição, não política apenas, mas uma transição espiritual. Talvez você não perceba, mas hoje mesmo é o que está acontecendo em toda a terra. Não é uma mudança política, social, o marxismo cultural e esse viés de esquerda que traz toda uma agenda progressista, sendo enfiada goela abaixo, minha e tua, não é mera coincidência. Não se trata de uma mudança dos tempos, se trata de uma transição espiritual que está preparando a volta do anticristo. A volta não, a manifestação. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter essa leitura para podermos nos posicionar como igreja. A mensagem explícita dele era: dobrem-se ao meu Deus, dobrem-se à minha justiça. Sabe qual é a mensagem do sistema do mundo para mim e para você hoje? Dobrem-se ao meu Deus, eu sou a justiça de vocês. Quando você liga a televisão, a mensagem implícita e explícita é essa: dobrem-se ao Deus do Egito. Eu vou tentar ser mais claro. Quando você vê a agenda progressista com a erotização das crianças, com agendas pró-aborto, com a bandeira e o advento do feminismo, sabe o que nós estamos vivendo? É o sistema do mundo, o príncipe desse século, enfiando goela abaixo, meu e teu. Engula aqui aquilo que eu tenho como justiça para a terra. Faz sentido isso ou não? Venham, tributem agora aos nossos deuses. Eu sou a justiça de vocês. E olha só o que está escrito nos versos 13 e 14.
olhada lá. Eu vou ler na versão NVT. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade, os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornavam a vida deles amarga. Meu Deus. Obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Tente, force um pouco, construir algumas analogias com aquilo que a gente está vivendo hoje. É impossível que não te seja familiar. Hoje a gente está debaixo de um lockdown mental. Mais do que um lockdown literal, é um lockdown mental. Com esse novo normal. Tudo é normal. Ficar dentro de casa. Nosso dinheiro que não vale nada, não é normal. É tudo normal. É normal se drogar. Estão confiscando as nossas vidas debaixo dos nossos narizes. É um embargo espiritual. Não é político, social apenas. Para aqueles que não conhecem Deus, sim. Mas para nós é um embargo mental, espiritual. Meu Deus. E então Deus começa a virar uma chave. Aí a história começa a ficar bonita. E talvez agora para você comece a ter um pouco mais de sentido essa história. Vamos ler os versos 15 e 16. E esse é um ponto chave para nós. O faraó, vou ler na NVT, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, o que está escrito? Matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Interessante, nenhuma semelhança é mera coincidência com outros tempos cruciais da história. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está aí caçando borboleta, mas nós estamos vivendo os tempos mais cruciais da história da humanidade. Jesus de fato está para voltar. Todas as evidências apontam para isso. A agenda do anticristo avança galopantemente. Tudo o que é imposto sobre nós, através das grandes mídias, através das escolas dos nossos filhos, das universidades, todas da nossa nação tomadas por reitores e professores com viés de esquerda. Homens que arvoram a bandeira LGBTQRSTUXZ. Homens pró-aborto. Gente pró-erotização de crianças. Isso nada mais é do que, olha, nós ditamos as regras para vocês. Essa é a nossa justiça. Tragam os tributos ao meu Deus. Aceitem calados. Fiquem trancafiados. Fiquem quietos. Vocês não podem gerar. Vocês não podem multiplicar. Fiquem quietos. É isso que o príncipe desse século está fazendo em 2020. Faraó faz o quê? Estabelece um decreto. Chama parteiras hebreias, ou seja, elas eram do povo de Deus, e diz assim: vocês vão matar os meninos. Vocês vão matar os machos. Matem os machos, matem os varões e deixem as mulheres. A história só se repete. Mate os varões, mate os machos. Por que os machos? Porque são os machos que têm semente. E a etimologia da palavra sêmen vem de semente. São os machos que podem reproduzir. Qual era o medo de Faraó? Eles estão muito numerosos, eles estão crescendo muito.
eles estão se proliferando, eles são muito frutíferos. Nós precisamos tramar algo. Então já sei, vamos cortar o sêmen, vamos cortar a semente, matem os machos. Por acaso, você já ouviu falar em algum tipo de, sei lá, discursos, narrativas contra o machismo? Tudo é machismo hoje. Eu não estou falando do machismo que deve ser combatido. Eu estou falando dos exageros e dessa loucura, onde tudo é machismo. Sabe o que Faraó quer? Tornar os homens fracos. Tornar os homens estéreis. Não apenas estéreis literalmente, mas estéreis espiritualmente. Faz sentido isso para você? Mate os machos, por quê? Porque eles representam o governo. Destrua a capacidade de manifestar e multiplicar sacerdócio. E para facilitar um pouco mais a analogia com os dias de hoje, Faraó estava dizendo: remova a masculinidade do meio do povo de Deus. Por isso a gente vê tanto discurso feminista e tanto homem banana. Eu sei que não é com você, então eu falo com ênfase, amém? O príncipe desse século está tornando os homens bananas. É um bando de frango. Ele está desconstruindo a masculinidade dos homens. Arranque a virilidade do varão, do macho. Por quê? Porque como a pastora Vanessa disse, é o mesmo anjo da morte passando. O anjo da morte já foi liberado, sabe para quê? Para matar os machos da terra. Tem macho aqui? O príncipe desse século, ele quer quebrar o poder de gerar, de dar à luz, de homens de governo, de homens sacerdotais. O que o príncipe desse século está promovendo é uma esterilização espiritual coletiva. Então é mais ou menos o que o Betão disse outro dia aqui. O diabo não está preocupado se você vem para a igreja, desde que você seja um banana. Vem para a igreja. Não, vem para a igreja. Mas continue sendo banana. Vem para a igreja, mas não dê dízimo. Vem para a igreja, mas não seja sério. Vem para a igreja, mas não tenha comprometimento com o teu cônjuge. Vem para a igreja, mas continua sendo infiel à tua esposa. Vem para a igreja, mas continua dando uma força para os rapazes aí. Faz sentido o que eu estou falando? Como é que se faz uma esterilização espiritual? O anticristo vai matar os homens? Ele não pode fazer isso. Então o que ele faz? Ele promove uma esterilização espiritual. Ele desconstrói a masculinidade. Por isso o advento do feminismo brotou nos anos 50. E depois nos anos 70 veio o Paz e Amor. E tudo que a gente tem hoje é um bando de homem mole, homem covarde, homem que não tem governo. Por isso tanta narrativa violenta contra os machos. Eu não estou falando do machismo. O machismo eu também combato. Esse machismo tolo, tosco. Eu também combato isso. Mas eles passam da linha e eles se voltam contra os machos. Lembre-se que o Deus do Egito ainda não é um homem. É um sistema, uma mentalidade que fomenta hoje e promove um mundo feminino. Não tem uma música do Pepeu Gomes? Eu sou menino e menina. Quem sabe dessa música? Não é? É legal a música. Mas é isso. É um mundo feminino.
Os homens hoje estão tão dóceis, tão... Sai fora, Satanás. Homens sem governo, que não sustentam palavra, que não honram o que tem no meio das pernas. Homens sem governo, é isso que o diabo quer. Ele quer matar os homens sacerdotais. Meu Deus. Por isso que hoje tudo que se vê na grande mídia é uma promoção da homoafetividade. Para quê? Para que a terra não produza. Sabe o que o diabo quer? Que os homens sejam eunucos espirituais. Homens que não gerem. Homens sem semente. Homens sem sêmen. Enquanto isso, o príncipe desse século, que não é nada bobo, porque ele está tramando, né? É o que está escrito. Ele faz com que os filhos de Ismael, ou seja, os muçulmanos, façam justamente o contrário. O que eles estão fazendo? Povoando a terra, enchendo a terra. O diabo não é nada criativo, porque Deus é criador criativo. Então ele imita Deus. Então, já que nós não somos homens o suficientes para gerar, então os filhos de Ismael, os muçulmanos, estão enchendo a terra. A Europa está tomada pelo islamismo. A Europa foi islamizada. E eles, cada um deles tem 8, 10, 12 filhos. Enquanto nós, misericórdia, pega eles, Pai. Está faltando homem na igreja. Você acha que é coincidência os muçulmanos terem tomado a Europa? O sistema desse mundo não aceita os desenhos de Deus, por isso ele quer esterilizar a igreja. Esterilizar a igreja. Fica dentro da igreja, mas não gera em vida. Fica aí, seus tontos, não gera em vida. Sabe o que Faraó quer? Mistura. Como assim mistura? Ele torna os homens fracos, sem governo, rouba o sacerdócio deles, para engravidar as mulheres. Mistura. Mas espera aí, como é que funciona esse negócio de mistura? Sabe o que Faraó faz? Sabe o que o príncipe desse século faz? Sabe o que o diabo faz? Sabe o que o Didi faz? Ele faz com que as mulheres gerem fora da aliança do casamento, fazendo com que elas gerem com estranhos à vontade de Deus. Mistura. Ele faz com que as mulheres desta geração sejam fortes, tão fortes, que suplantem os seus companheiros, porque sequer maridos têm. Você já ouviu falar em produção independente? Tá tão na moda. É essa mistura. As mulheres e homens de Deus que estão aqui dentro deveriam esperar o tempo para se casar com varoas e varões de Deus, para gerar homens com o DNA certo, homens sacerdotais. Mas quando a gente se deita com as mulheres lá fora ou com os homens lá fora, nós estamos estabelecendo pactos de sangue. E estamos trazendo mistura para a igreja. Isso é sério, você não ouve por aí. Sabe por quê? Porque essa é uma mensagem impopular. E não apenas se deitar com as mulheres ou com os homens lá fora, que é pacto. Tem tantos outros pactos que a gente pode estabelecer também. E a gente vai ver isso. Para o governo desse mundo é melhor que as mulheres estejam sós. Ou, sei lá, é melhor morar com uma amiga do que casar com um homem que governa. Vamos ser tudo miga. Ô miga. Vamos tudo miga. Né?
Aí quando aperta, pega um lá fora, pega outro, aí acalmou, aí miga. Depois apertou, miga, tô de volta. Aí apertou, 1, 2, 3, 4, amiga, não consigo ficar longe de você. Dentro da igreja, portador de Cristo, debaixo do novo pacto. E a igreja não gera, mas o príncipe desse século está gerando. Então nós podemos ver, para além de José, as protagonistas da história. Que coisa linda, 2 parteiras hebreias, mulheres simples, que representam 2 igrejas, em que eu e você nos encontramos. Essas mulheres aparecem no meio de um decreto de morte de Faraó, o homem mais poderoso da terra. 2 mulheres simples aparecem nesse contexto, suscitadas por Deus, arrancada de dentro do contexto igreja, para agora darem a luz aos propósitos eternos de Deus e confrontarem o sistema. Espera aí, quem é que Deus suscitou para confrontar o sistema? Ah, é um mega super pregador. Não, 2 mulheres simples, sem status, sem vitrine, sem roupa talar. Isso que é o mais belo. E então aquelas 2 mulheres hebreias, Sifra e Puá, dizem sim ao desafio de Deus. E esse é o desafio para mim e para você. Diante de um mundo caído, diante de um mundo em revolução e em convulsão, em meio a uma pandemia global, sistêmica, que quer matar e calar a voz da igreja, eu e você devemos nos levantar como homens simples para confrontar o maior poder da terra, o anticristo. O maior poder da terra foi confrontado por 2 mulheres. Cara, isso é lindo. Isso é muito lindo. Elas simbolizam a igreja. E então o faraó fala assim: olha, vocês vão matar o seu povo, os hebreus, todos os machos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todas as vezes que eu ignoro os avisos de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, todas as vezes que eu tenho comportamentos anti-Deus, e que ignoro o fato de que Cristo já habita em mim, todas as vezes que eu ignoro viver uma vida digna diante do Senhor, todas as vezes que eu ignoro os valores do casamento com meu cônjuge, todas as vezes que eu ignoro os valores do casamento e do pacto com Ele, eu estou respaldando e consentindo com a morte da igreja. Todas as vezes que eu me deito com um cara lá fora, ou com uma menininha lá fora, eu estou respaldando a morte da igreja. Porque eu, portador de Cristo, estou estabelecendo pactos de sangue, eu estou misturando a igreja. E o que é fazer esse jogo de vista grossa? Porque lá na tua faculdade, te enfiam goela abaixo. Ei, meu, você não vai fumar maconha? Fumar maconha é o mínimo que você tem que fazer. Ah, é o novo normal, né? Ah, beleza, só um peguinha não pega nada. Afinal é o novo normal. Então sair para chapar, também não tem muito, né? É mais ou menos o que o Betão disse. Afinal eu vou para a igreja, qual o mal em eu sair, viajar e chapar, e catar as mini, os caras e pá e tal? É normal. Afinal nós estamos em 2020. Não, meu irmão, não é normal. Nós não podemos permitir mistura. Sabe por quê? Porque eu e você somos úteros proféticos, que carregam os sonhos e os propósitos de Deus. E o inimigo, o príncipe desse século, não quer que você, assim como José, dê a luz a uma geração poderosa que vai peitar o anticristo hoje, nesse tempo. Porque a realidade só se repete, a história só se repete. O que aconteceu com José e com as mulheres hebreias
é uma analogia para mim e para você hoje. Ontem era um apontamento, uma sombra, uma alegoria profética de um futuro que se chama hoje. Quem está aqui? Eu e você somos úteros proféticos para essa geração. Eu e você somos úteros proféticos para esta geração. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus filhos. O que nós estamos construindo para eles. O que nós estamos deixando para eles. Faraó quer mistura. Vem para a igreja, mas não precisa ser leal. Vem para a igreja, mas não respeite autoridades. Vem para a igreja, mas não seja honesto. Vem para a igreja, mas esse negócio de dízimo é uma estupidez. Vem para a igreja, mas essas questões, isso é só detalhe. Vem para a igreja, mas faz o que você quer. Vote em quem você quer. Você que é pai e mãe, e que tem os teus filhos esquerdizados, lobotomizados pela esquerda, pelo marxismo cultural, meu irmão, se apresse em salvá-los. Para de fazer vista grossa. Vem para a igreja, mas faz o que você está afim. Continue levantando bandeiras pró-Egito, pró-mundo. Como assim? Eu estou na igreja, mas eu arvoro bandeiras pró-Egito, pró-mundo. Como assim? Aquelas mulheres, segundo o Talmud, viviam com aproximadamente 500 parteiras. Não eram só elas duas por o Egito inteiro. Tinham mais 498, segundo o Talmud. E os historiadores dizem que Deus suscitou elas duas. Olha que coisa linda. Deus levanta duas mulheres simples para serem resistência. Põe para mim o pop-up 2, filho. Diz assim: Sifrá significa formosura, clareza, limpeza. Sefer, livro, pergaminho em branco. E a outra parteira, Puá, são nomes sugestivos para você botar nas suas filhas, tá? Puá significa esplêndida. E olha que interessante, ela era descendente da tribo de Issacar. Está lá a referência de Juízes 10:11, que era a tropa de elite do maior rei da terra, Davi. Nome cananeu? Moça, menina. E o Talmud se refere a Sifrá como nome fictício. Isso é muito interessante. Como nome fictício. Sifrá seria, na verdade, Joquebed, a mãe de Moisés. Olha que interessante. E Puá seria Miriam, irmã de Moisés. Olha só, são linhas teológicas. Isso é muito interessante. Nomes fictícios que tinham um apontamento profético. E obviamente que as outras 498 parteiras estavam debaixo de um decreto, debaixo de uma ordem. E aí então Deus usa aquelas duas, uma moça, uma menina e uma outra chamada formosura, um pergaminho em branco. Sabe o que eu vejo? Que Deus nesse tempo está levantando uma igreja que é um pergaminho em branco para escrever uma nova história. Deus está levantando também uma igreja simples, como uma moça, como uma menina, pessoas ensináveis, pessoas simples. Faz sentido para vocês isso? Mulheres simples que não se dobraram ao mundo. A gente pode citar também outros exemplos de pessoas que não se dobraram ao mundo. Os amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram ao decreto do rei. Referência a Daniel 3. Era o mesmo sistema antagônico.
Era o mesmo sistema se levantando contra. Podemos falar também de Esther, que ousou desobedecer o rei e se apresentou antes que ele a chamasse para se apresentar. E salvou toda uma nação, toda Israel. Era o mesmo sistema antagônico. Referência Esther 4. E Paulo, o que dizer de Paulo, de Silas, de Estevão, de Elias? Todos eles foram úteros proféticos para os propósitos de Deus. Homens que não se dobraram ao sistema. Homens que não negociaram com o príncipe desse século. Faz sentido para você? Flávio Josefo, aquele historiador famoso, diz que Faraó sentiu-se ameaçado. Olha, eu ouvi falar aí que vai nascer um menino que vai aumentar a glória de Israel e vai humilhar o Egito. De novo a mesma história, a história se repete. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, que você é um útero profético para esta geração e que dentro de você tem um menino. Ai, pastor, como assim? Eu sou macho. Tem um menino, o menino representa, o menino é representativo, ele representa os propósitos e os sonhos de Deus para a tua vida. Você é um útero profético. Por isso ele está tornando os homens tão femininos. Por isso ele está tornando os homens tão fracos. Por isso ele está tornando os homens tão covardes e as mulheres tão fortes. Faz sentido? O menino simboliza estes sonhos. E eu e você, queira o mundo ou não, queira o príncipe desse século ou não, nós vamos dar a luz nesse tempo aos propósitos eternos que Deus tem para mim e para você. Meu irmão, você precisa acreditar e você precisa se posicionar e acreditar que dentro de você há um menino que vai nascer. Há algo que vai nascer, mas você não pode se dobrar ao sistema. Mas você não pode negociar com o mundo. Mas você não pode abrir mão de uma vida íntegra. Fala assim para o irmão que está do teu lado: teu menino vai nascer. E você vê que o meu menino é grande, hein? Ó, é um meninão, acho que é gêmeos. Agora, saiba de uma coisa: haverão situações que virão para desanimar você, virão para te desencorajar, para te intimidar. E você vai olhar para trás e dizer assim: puxa, mas ontem estava tão legal, estava tão bom, estava tudo bem. Assim como aqueles que andavam no legado de José, olhavam para trás e diziam: puxa vida, nós éramos tão frutíferos, nós nos tornamos fortes e numerosos, agora nós estamos debaixo de novo de um tacão de opressão. Não, Deus estava estabelecendo um plano melhor, e Ele estava levantando parteiras espirituais, queria preservar os varões que agora tinham em seus úteros os planos e propósitos eternos de Deus. Talvez você esteja entendendo. Por isso, nesse tempo, no dia de hoje, Deus está levantando no meio de nós também parteiras. Sabe para quê? Para que nós sejamos ajudados a dar a luz aos sonhos e propósitos de Deus na terra. O que o inimigo quer? Que você aborte. O que ele quer? Que você negocie. Ele quer que você misture. Ele quer abortar os planos que Deus tem para você. Faraó quer que você se dobre. Faraó quer que você misture. Ele sabe que vai nascer. E ele está fazendo de tudo para tentar esterilizar os varões, os homens sacerdotais. Onde estão os homens sacerdotais? Meu irmão, vocês estão aqui mesmo? Onde estão os homens sacerdotais? Onde estão aqueles que são úteros dos planos e projetos de Deus? Você acha que você nasceu para quê, irmão? Você acha que você nasceu para quê? Para acordar, trabalhar, dormir, morrer? Você carrega os planos e os propósitos eternos de Deus. Ei, acorda, geração! E o inimigo está fazendo dos homens estéreis, é um lockdown mental.
As pessoas não conseguem nem entender o que Deus está fazendo, não conseguem ter uma leitura dessa agenda progressista avançando. Ei, acorde, igreja! Porque se você não acordar, daqui a pouco você está negociando lá na tua faculdade com o novo normal. Ah, é o novo normal. Parem de fazer acordo com o sistema. Ah, é o novo normal. Ele quer que você gere fora da aliança do casamento. Ah, é normal a pornografia? Não, meu irmão, não é. Não é normal a pornografia. Queimar a bandeira nacional não é normal. Olha, ele está falando até disso. Vou repetir, queimar a bandeira nacional não é normal. Não é normal amar o dinheiro. Não para os homens de Deus. Para o mundo sim. Porque eles têm um Deus. Eles têm Mamon. Mas os homens de Deus não podem amar o dinheiro. Não é normal. Não é normal dar a luz aos meus instintos carnais. Não é normal. Pare com isso hoje. Por quê? Porque o diabo sabe que você é um útero profético. Não, Senhor, nós não vamos nos dobrar. Ah, então ele vai tentar outras coisas, como nós vimos naquela mensagem que falava sobre ter bons olhos. Ele vai tentar potencializar os teus traumas, os bullying que você teve na vida. Ora, quem não foi ferido, quem não foi será. Bem-vindo ao cristianismo. Mas Deus está levantando parteiras espirituais que vão te ajudar a você dar a luz. Neste tempo, no tempo mais crucial da história, eu e você vamos dar a luz ao menino. Oh, glória! E então estas parteiras, aqui era a formosura e a esplêndida, um livro aberto e a menina. Deus as levanta, as saca de dentro da igreja. E aí elas dizem assim, para o príncipe desse século: aqui não, ninguém vai abortar. Aqui não, aqui os machos vão nascer, vai ser macho. Você consegue se alegrar com isso? Aqui não, aqui ninguém vai emprestar a boca para o diabo. Sabe, eu acho péssimo quando eu percebo que Deus, através do púlpito, começa a tratar comportamento. Eu me sinto muito desconfortável quando eu tenho que falar de comportamento. Porque não é normal. Para aqueles que são portadores de Cristo, Deus ter que vir do púlpito tratar de comportamento não passa, não entra na minha cabeça. E aí eu parto da premissa que 80% da igreja, e eu não falo só dessa, não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo e é portador de Cristo, não pode ter um cordão umbilical com o príncipe desse século. Não pode estar conectado ao mundo. Porque quem é portador de Cristo não pode estar conectado ao mundo. Porque quem é portador de Cristo não pode ser amigo do mundo. O que mais que eu preciso dizer? Quem é portador de Cristo não pode mentir, manipular, sacanear dentro da igreja. Hoje nós vamos cortar esse cordão umbilical com tudo que está conectado ao Egito. Isso fala de comportamento. Gente que se intitula pastor, mestre, apóstolo, semideus, sei lá o quê, mas é mentiroso, é manipulador, é sacana, gente que quebra igrejas por onde passa, gente que ama o dinheiro porque é apaixonado pelo próprio ventre. Estou falando da igreja. Hoje nós vamos cortar o cordão umbilical com o Egito, amém? Deus está corrigindo a nossa rota hoje. Deus está corrigindo e nos colocando de novo na viagem, na jornada. Deus está de novo nos alinhando. Deus, como há semanas atrás, alinhou as nossas visões, os nossos olhos. Deus está levantando pessoas simples,
do seu lado para ajudar você a dar vazão, a dar a luz aos planos e sonhos de Deus para você e para a humanidade. Gente que sonha com você. É tão difícil você achar alguém que sonha com você e sonha por você. Quero declarar que esse tempo chegou na sua vida. Deus vai colocar pessoas do seu lado que sonha com você e sonha por você. Gente que empurra os sonhos de Deus para dentro do seu útero e te ajuda a não viver a esterilidade. Deus está dizendo para você e para mim hoje: você não é estéril, você é fecundo. Você não é estéril, você é fecundo. Você é fecundo, você não é estéril, você é fecundo. Aleluia. Por isso que o diabo quer nos trancar. Por isso que ele quer trancar a nossa mente. Ele quer nos calar, quer nos diminuir. O inimigo quer dizer que não tem nada dentro do seu ventre. Não, tem um menino. Tem um menino, sim. Por isso ele tem levantado e fomentado estes homens covardes. Mas Deus também tem levantado gente simples, com mensagens impopulares. Gentes simples, com mensagens impopulares. Quem está aqui? Fala assim para o teu irmão: você vai ter que tomar algumas decisões impopulares. Olha só o que diz o verso 20. Vocês podem ler. Quando elas quebram o decreto, quando elas desobedecem o decreto do rei, quando elas fazem a coisa certa, apesar de impopular, Deus as abençoa. Deus as abençoou. Sabe o que Deus falava para mim enquanto eu estava escrevendo essa mensagem? Foi muito forte para mim. Deus falou no meu coração que neste tempo muita gente vai começar a dar luz a coisas, palavras e profecias de anos e anos e anos que você já nem acreditava mais. Sabe o que Deus disse claro para mim? Que Ele está transferindo riquezas para os quebrantados de espírito e pequeninos. Vou repetir. Deus está transferindo riqueza para os quebrantados de espírito e pequeninos. Deus vai erradicar a pobreza sistêmica que Faraó impingiu sobre a igreja. Faraó não quer que você tenha uma casa. Faraó não quer que você pague o aluguel. Faraó não quer que você ore pelo prédio. Aliás, isso é tão louco que tem gente que critica porque a gente ora pelo prédio. O sistema e o príncipe desse século são tão loucos que quem ora para que o dono do prédio nos conceda o prédio nos chama de loucos. Tem louco aqui? Deus está transferindo riquezas para os quebrantados de espírito e pequeninos. Eu vou dizer para você: eu não dou ouvidos aos egípcios. Eu não vou dar ouvidos aos egípcios. Sabe por quê? Porque vai nascer. Está perto de nascer. Está perto de nascer algo grande aqui na nossa igreja. Aqui em Gravidade Zero. E o Egito vai espernear. Meu irmão, mas vai nascer. Está perto, vai nascer. Porque eu e você somos úteros proféticos para o destino de muitos. Mas você precisa se posicionar. Você precisa entender isso. Faz sentido isso para você? Quero chamar o louvor aqui à frente. Peço que você fique de pé. Vai nascer. Senhor, nos ajuda a quebrar, a cortar todo o cordão umbilical que nos liga ao mundo. Peço que pare as movimentações, preste atenção nisso. Você que está aí no lobby, se você puder entrar, por favor,
Senhor, nos ajuda a cortar o cordão umbilical com tudo que nos liga ao mundo. Pessoas, lugares, comportamentos, hábitos destrutivos, frieza, ociosidade espiritual, complacência com o pecado, vista grossa para a agenda anti-Deus, anticristo. Senhor, nós queremos cortar o cordão umbilical. Senhor, porque nós somos úteros proféticos, e nós daremos a luz a uma geração poderosa, a homens que serão governos, homens sacerdotais, homens que não abdicam do seu papel de varões, de homens geracionais, que podem pegar o bastão dos seus pais espirituais e avançar. Homens que tenham a coragem, através da simplicidade do Espírito, de confrontarem o sistema do príncipe deste século. Homens e mulheres que não se conformam ao novo normal, que escolhem voluntariamente serem santos, limpos, íntegros. Homens que dizem sim ao Senhor. Homens que com a sua conduta, que com o seu caráter, longe das luzes da ribalta, longe dos palcos, longe das vitrines, homens cuja vida fala. Homens sem face, cuja vida fala. Homens íntegros, homens puros. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu sou um útero profético para esta geração. Senhor, tudo que me unia ao Egito, todo o cordão umbilical que me unia ao Egito, Senhor, eu quebro agora. Profeticamente eu quebro agora toda aliança, todo pacto, toda permissividade, Senhor, toda simpatia com agendas anti-Deus. Senhor, eu quebro agora. Senhor, eu quebro agora. Senhor, eis-nos aqui. Levanta-nos como homens e mulheres sacerdotais. Senhor, em nome de Jesus, essa é minha oração. Vai usar você também como parteiras para ajudar quem está do teu lado a dar a luz aos propósitos eternos de Deus. Porque quando nós cuidamos uns dos outros, Deus cuida de nós. E quando a nossa comunidade for uma comunidade de uns para os outros, Deus vai levantar uma geração profética poderosa. Não amanhã, nesses dias. Então eu quero dizer para vocês,
de novo, mulher. Para dentro do teu ventre de novo, homem. Deus está libertando pessoas aqui dentro hoje. E você vai ser livre desse vício. Você vai ser livre desse vício. Isso é entre você e Deus. Mas eu quero dizer para você que você está saindo daqui hoje livre, meu irmão, minha irmã. Você está saindo daqui hoje livre. Sabe por quê? Porque Faraó quer dizer para nós e para a igreja: deixa como está. Mas Deus está dizendo assim: não, não. Vocês vão gerar um povo forte, pujante, agressivo, frutífero, poderoso, que vai encher a terra. Assim como foi nos dias de José, vai ser assim na tua vida, vai ser assim no teu ministério, hoje, agora. E tudo aquilo que te unia, tudo aquilo que de repente estava ali te amarrando e você não conseguia se desvencilhar, põe a mão no teu coração e diga assim: acabou hoje, quebrou hoje, eu estou livre, eu sou livre, eu estou livre, eu sou livre, e eu vou gerar, eu vou gerar, eu vou gerar, segundo o Espírito, eu vou gerar. Ei! Você é verdadeiramente livre. Seja livre. Verdadeiramente livre. Fica livre. Você é verdadeiramente Seja livre. Seja livre. Você é verdadeiramente livre. Você é verdadeiramente livre. Seja o nome do Senhor. Homens livres, úteros proféticos, que darão a luz aos propósitos eternos de Deus nesta geração. Em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio ao lockdown mental, em meio a toda a imposição governamental, em meio a toda a imposição espiritual, em meio a todo decreto contrário, nós somos livres para obedecer e para dizer sim aos planos dele. Nós somos livres para não nos dobrarmos à carne. Nós temos o livre-arbítrio.